Muito bem, então boa tarde a todos, novamente. Isto cabe-me aqui a tarefa difícil de iniciar a tarde. Espero que o almoço tenha sido bom e que estejam aqui cheios de vontade de reiniciar esta atividade. Quando falamos muito de inteligência artificial, generativa AI durante a manhã, eu acho que a questão agora que todos concordarão já não é se vamos ou não utilizar generativa AI nas nossas organizações, é como e quando. E eu hoje queria falar um pouco sobre o como, tentar dar-vos aqui alguns tópicos de reflexão sobre como iniciar esta jornada, como desenvolvê-la e como não deixar aspectos de fora e que não estejam a ser considerados neste processo. Algumas estatísticas da EDC, como não podia deixar de ser. A EDC prevê que até 2027 sejam investidos de forma cumulativa cerca de 400 mil milhões de euros em inteligência artificial, e quando olhamos para em que tecnologias, em que dimensões de tecnologia de inteligência artificial este investimento vai ser feito, percebemos que a inteligência artificial generativa vai crescer a mais de 2,5 vezes o resto destas tecnologias de inteligência artificial. Portanto, vai ser o que nós temos observado, sobretudo no último ano, em termos de crescimento exponencial, vai continuar a verificar-se nos próximos anos. Portanto, é importante que estejamos preparados para esta tendência. E, efetivamente, quando fizemos há um ano atrás, cerca de um ano atrás, uma pergunta às organizações sobre como é que estavam relativamente a este tema do Generative AI, se estavam já a fazer alguma coisa, se estavam em pilotos, se ainda estavam a pensar o que fazer. Mais de metade, um pouco mais de metade das organizações diziam que ainda estavam numa fase de perceber o que é que poderia ser feito. Mas 6 meses depois, apenas 6 meses depois, este número reduziu-se para 23%. Portanto, apenas um quarto das organizações nos responderam que ainda não estavam a fazer nada. Portanto, isto mostra como esta é efetivamente uma realidade atualmente. Mas também as organizações começam a estar conscientes daquilo que são as dificuldades, os desafios que têm pela frente neste caminho. E os principais desafios, aqueles que aparecem como mais importantes, têm a ver precisamente com capacidades. Sejam elas capacidades em termos de skills, falou-se muito durante a manhã sobre a questão das competências, dos skills, mas também, curiosamente, a insuficiência de ferramentas, de tecnologia. E também problemas de qualidade. Falta de qualidade dos dados, que é absolutamente essencial para desenvolver os use cases nesta área. Depois aparecem, em segundo lugar, um conjunto de desafios que têm a ver com governance. Também se falou muito em governance, vai-se continuar a falar em governance. Desafios de como demonstrar a viabilidade dos use cases, como criar business cases, como demonstrar e provar esses business cases a quem decide o investimento. Temas de colaboração, como é que se colocam as pessoas a colaborar, a interagir, IT, negócio, e depois também temas de utilização, dinamização da utilização, de adoção. E depois, em terceiro lugar, neste ranking, aparecem temas de segurança. Portanto, estão aqui, efetivamente, as 3 temáticas que nos devem preocupar, sobretudo. Temas de capacidades, sejam elas tecnológicas ou humanas, temas de governance, como é que se gera, como é que se governa toda esta tecnologia e a sua utilização, e depois as preocupações específicas em termos de privacidade e em termos de confiança que se levantam. E para vos deixar aqui alguns tópicos de reflexão sobre o tal como avançar, como iniciar este roadmap, vou seguir aqui um mind map que está organizado segundo 5 grandes dimensões que devem ser trabalhadas, e para cada uma delas procuro trazer-vos alguns pontos, alguns aspectos que considero aspectos-chave, aspectos críticos e que vocês não podem deixar de ter presente no vosso caminho.
Começando pela primeira dimensão que tem a ver com os use cases. Quando ouvimos os painéis, vemos que as empresas já estão com use cases reais, use cases que já entregam valor à organização, ao negócio, seja pelo ganho de eficiência, seja pelo aumento das receitas e pelo impacto direto no negócio. E, portanto, é importante definir quais são os use cases para onde começar, mas fazer esta definição baseada no valor para o negócio desse use case. E, portanto, este é uma nuance importante em termos dos use cases. Perdão. Quando perguntamos a algumas empresas que já estão a fazer este processo, quais são as suas... Como é que veem os use cases entrar no seu pipeline e como é que pensam o deployment? Há uma tendência para, no imediato, maior enfoque nos use cases que têm a ver com gestão de conhecimento. São aqueles use cases que têm mais a ver com ganhos de produtividade. Hoje de manhã ouvimos falar do chat CGD, ouvimos falar já noutras conferências de outros use cases cujo foco é dar, sobretudo aos colaboradores, acesso mais facilitado ao conhecimento. Depois, numa segunda vaga, começam a surgir então aqueles use cases cujo foco é sobretudo o crescimento da receita. Aqueles que trabalham ao nível do customer engagement, ao nível da personalização e, portanto, procuram através dessas áreas aumentar a receita das organizações. E depois uma terceira vaga, que as empresas tipicamente colocam para trabalhar dentro de 2, 3 anos, que são aqueles use cases mais ambiciosos que visam mesmo a disrupção dos modelos de negócio. Portanto, há aqui uma expectativa de que surjam que esta tecnologia permita esta disrupção e, portanto, esses serão os use cases de terceira vaga. Aspectos que eu gostava que vocês refletissem e deixaram um pouco como notas nesta dimensão dos use cases. Primeiro, muito importante, o envolvimento do C-Level. O C-Level não tem que ser convencido, como já vimos também ao longo do dia, mas tem que ser sensibilizado e tem que estar consciente do impacto destas tecnologias. Outro aspecto, o aspecto do custo. TCO, pegada ambiental, tudo isto tem que ser considerado quando estamos a analisar um use case. Espera-se que, tal como aconteceu com a cloud, os custos da utilização desta tecnologia vão crescer, vão disparar e, portanto, uma recomendação é alarguem as vossas práticas de FinOps também à utilização de IA generativa. E depois apostem na capacidade de explicar os resultados, monitorar, controlar, validar os resultados, porque temas de alucinação vão surgir, temas de propriedade intelectual vão surgir e, portanto, tenham sempre montem processos sistemáticos para trabalhar estas dimensões. A segunda dimensão tem a ver com a governance, com preparar a organização para começar a trabalhar em use cases de inteligência artificial generativa. Um research recente concluiu que 47% das organizações europeias já têm planeado implementar dentro do C-Suite, dentro do seu board, a figura do líder de inteligência artificial, aquilo a que nós vamos chamar o CAIO. E esta função o que é que tem que fazer? Tem que dinamizar a utilização de Generative AI, tem que decidir e impulsionar os use cases, tem que trabalhar a questão da tecnologia e agora a questão que não está ainda respondida e que talvez se consiga responder dentro de 1 ano ou 2 qual é que é a tendência é onde é que esta responsabilidade vai ficar dentro das organizações. Mais na tecnologia, mais nas operações, é o próprio CEO que vai assumir esta responsabilidade, mas ela vai existir. Aspectos importantes. Uma abordagem colaborativa, o envolvimento, como vimos hoje no último painel que eu moderei, o envolvimento do negócio é crucial, trabalhar com o negócio é crucial. Criem pequenos comitês onde as decisões são tomadas, envolvam o negócio e trabalhem juntamente nesta lógica interativa com o vosso negócio. Criem centros
de expertise. Estes centros de expertise podem, e provavelmente o sítio natural para surgirem é próximo do IT, onde está o conhecimento da tecnologia, mas devem ser, sobretudo, plataformas de suporte, enablers, para que toda a organização desenvolva use cases de inteligência artificial. O objetivo não é que eles sejam desenvolvidos aqui, é que esta organização possa dinamizar o seu desenvolvimento. E depois, a terceira dimensão não podia deixar de ser o tema dos riscos. Estamos a falar de riscos que são, não diria que são novos, nenhum destes riscos são riscos novos, a não ser os riscos que falamos, de alucinações, de confabulation, etc., que são específicos desta tecnologia, mas depois temos de riscos de regulação, de riscos de privacidade, riscos de dados e de inputs sem qualidade, são riscos antigos, mas neste contexto assumem uma importância decisiva. E, portanto, há que, por defeito e desde o início, estabelecer a priori aquilo que são os princípios éticos da utilização desta tecnologia nas organizações. É preciso ter processos e protocolos definidos logo à partida, como lidar com temas de privacidade, segurança, propriedade intelectual. É preciso saber como lidar com os desvios nos resultados, porque eles vão existir. A precisão destas tecnologias não é 100%, foi dito várias vezes aqui hoje, e não é essa a nossa expectativa, e, portanto, há que saber lidar com estes desvios. E o tema da conformidade, que tem que ser by design, porque os problemas, se à partida não for pensada a conformidade com tudo o que é regulamentação e contextos regulatórios específicos das vossas organizações, mais à frente o risco pode ser efetivamente muito impactante. Terceira dimensão, processos, tecnologia e dados. O IDC Market Glance já cataloga dezenas de fornecedores de tecnologia nesta área. A decisão não se afigura fácil e, portanto, é importante que, quando estamos a falar de ativar processos, tecnologias e dados, em primeiro lugar, se aposte nas competências internas, nas competências das pessoas. Portanto, isto não é só tecnologia, é também muito de competências que a organização tem de desenvolver, que se encontre ecossistemas de parceiros com experiência, parceiros com conhecimento, parceiros que inovam nesta área. Quando estamos a falar de parceiros de Foundation Models, ter atenção à questão da transparência. A transparência dos modelos fundacionais é muito importante, mas um cuidado. Estamos perante tecnologias que evoluem muito rapidamente e, portanto, é de evitar o lock-in muito prematuro, porque a maturidade tecnológica é ainda pouca e, portanto, um lock-in prematuro pode ter impactos depois nefastos no futuro. E, por último, a dimensão dos projetos pilotos. Isto tem que se começar por experimentação, tem que se começar por algum use case. A melhor forma é trabalhar projetos pilotos, mas projetos piloto que possam ser medidos. É fundamental que sejam orientados às métricas e que permitam um entendimento do seu impacto. Utilizar aqui um framework que permita pensar o meu roadmap de uma forma a médio prazo, de uma forma estruturada, considerando as várias vagas de impacto que eu quero criar na organização, começando por aumentos de produtividade, depois pensar mais à frente em disrupção dos modelos de negócio. Portanto, ter este tipo de frameworks e que permitam criar roadmaps completos e holísticos de projetos pilotos é importante. E, portanto, alguns aspectos que vos deixava também relativamente a esta questão, utilizar métricas rigorosas é absolutamente fundamental. Conseguir medir, porque se eu não conseguir medir, não vou perceber o sucesso. É importante incentivar a experimentação. Vimos no painel de manhã que o papel destes centros de expertise também é muito incentivar a experimentação nas organizações. A experimentação vai gerar falhanços, vai gerar insucessos. É preciso debater esses êxitos, esses fracassos, também para conseguir aprender com estes projetos, com estas ações piloto. E, portanto, para terminar, deixo-vos, como comecei,
existem várias dimensões que têm que estar presentes neste início de jornada. Há aspectos críticos que não estão todos naturalmente aqui, que vocês têm que considerar, mas a realidade é que a opção de não fazer não é opção. A opção é fazer, decidir quando e como fazê-lo. Muito obrigado.